exaltar ao nosso Deus, porque sem Ele, nada do que está sendo feito aqui, de fato, aconteceria. Eu quero que rapidamente, aquele que tiver Bíblia, acompanhe comigo. Eu vou ler apenas um versículo e logo após eu farei algumas considerações. Amém. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, versículo de número 20 ao versículo de número 21. Nos diz o texto bíblico nesta noite: na verdade vos digo, que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Pai, esta é a tua palavra, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, e você que crê comigo, sela dizendo amém. Pode tomar assento. Eu quero aqui, em rápidas palavras, trazer uma reflexão a todos, em especial a esse corpo de alunos, que eu hoje estou tendo a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, alguns deles, porque outros eu já os conhecia diante da experiência que já tive aqui em Minas Gerais. Parece que não vai dar certo isso aqui não, tá? Eu vou ter que tirar aqui porque não vai dar certo. Eu queria segurar a Bíblia, mas acontece, é tudo ao vivo, né? Eu quero primeiramente mencionar uma história para vocês, uma história que eu aprendi diante da minha experiência como aluno, e que essa história você possa carregar no coração e na jornada de vocês. Eu aprendi que quando Jesus caminhava com os seus discípulos, os discípulos sempre caminhavam atrás do Mestre. E há textos que evidenciam isso. E numa certa feita, eu vi um professor, e ele falou justamente sobre o fato dos discípulos andarem atrás de Jesus. E por incrível que pareça, a sabedoria judaica sempre nos ensina alguma coisa. E o motivo pelo qual os discípulos caminhavam atrás do Mestre tinha um significado espiritual, ao qual, quando Jesus caminhava, levantava das suas alpacas o pó este que estava no chão da sua trajetória e da sua caminhada. E os discípulos se deixavam ser marcados por este pó este proveniente da terra. E quanto mais eles marcavam as suas vestes do pó, aí estava um grande preceito de ensinamento que eu quero compartilhar com todos, e especialmente vocês. É que este pó da terra representa nada mais, nada menos que a nossa insignificância humana diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que representa esta insignificância humana, também representa o quão nós somos valiosos diante do nosso Criador. O interessante é que os discípulos caminhavam após o Mestre e se deixavam ser marcados pelo pó, mostrando então que eles estavam ali na condição de eterno aprendiz. E nesta noite, compartilhando neste momento solene, quero dizer para cada um de vocês, que vocês se deixem cada dia marcar e serem marcados por este pó da terra, que ainda que tão insignificante, é tão marcante ao nosso Deus, porque o nosso Deus, sendo tão grandioso, onipotente, onisciente, imanente e transcendente, onipresente, é um Deus que fez o homem do pó da terra e o constituiu como uma das suas máximas da sua criação. E lhes deu um planeta, a qual chamado Éden,
que quer dizer paraíso. E lhe proporcionou delícias e, além disso, comungar, caminhar com ele em sabedoria, em amor, em comunhão, em fraternidade. Que nós possamos sermos eternos aprendizes e possamos deixar de ser marcados por este pó, que conforme o apóstolo Paulo escreveu categoricamente dizendo, que ele se gastaria e se deixaria gastar por amor de vossas almas. Que o exercício do aprendizado seja vívido em nossas vidas e que nós possamos não apenas aprendermos, mas praticarmos aquilo que aprendemos. Que nesta noite este momento seja marcado no coração de cada um de vocês. Que eu não tive a oportunidade de poder lecionar como o pastor Gilberto e o professor Carlos André, mas que de longe estava acompanhando a cada um de vocês, muitas das vezes nas perguntas, nas dúvidas e até mesmo também trazendo informações. Quero dizer para vocês que hoje eu estou vivendo um sonho do qual eu me emociono, e eu sei que a minha esposa está me acompanhando e ela também é participativa deste sonho. A Karine, que está lá cuidando do Samuel e da sua Mita. Quero dizer para vocês que vocês fazem parte de um sonho, a qual hoje eu estou vivenciando na prática. A tudo aquilo que Deus me disse, ainda muito jovem, com 18 anos de idade, o Senhor falou ao meu coração. Um jovem vindo de uma família não cristã, que tem uma experiência com Jesus, que aceita Cristo, que larga uma banda de rock and roll, que larga tudo por amor a Ele, e que tem uma experiência incôlume que transforma a sua vida, e que hoje o torna, por misericórdia, o diretor de uma escola acadêmica com 37 anos, um pastor evangélico, um pai de família, um professor e, acima de tudo, um servo. Falar desta história é importante para todos vocês que estão aqui, porque a ESATESP, isso mesmo, a Escola da Sabedoria Teológica de São Paulo, ela não caiu de paraquedas. Ela é uma história que já começa há muitos anos atrás, quando o Senhor me chamou, ainda com 18 anos de idade. Eu procurei me atentar a conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor, e estudando e me dedicando, um jovem sem perspectiva nenhuma, talvez um projeto falido, mas que Jesus investiu e investe até hoje. Jesus havia falado comigo, porque Ele fala, e Ele tinha dito para mim que através do conhecimento da palavra dEle e da minha dedicação, Ele me levaria a lugares ao qual não estariam apenas sendo visíveis no meio televisivo, mas que eu pisaria e que teria a experiência de trazer o conhecimento que eu iria adquirir na minha história. Foi passando-se o tempo, eu me graduei em História e tive a oportunidade de fazer um curso numa universidade ao qual é uma referência no meu estado, mas em que a maioria dos professores não acreditavam em Deus, onde muitos colegas universitários afastavam-se do caminho do Senhor. Porém, eu permaneci firme, sendo taxado de careta, sendo humilhado muitas das vezes, sendo marginalizado pelo fato de eu ser um estudante de história, a qual parecia caretice ser cristão. Mas todavia, eu continuei acreditando na promessa que um dia Ele me fez. Terminados 4 anos de formação, ingressei à pós-graduação. E se eu morava no interior da Bahia, retornei para Salvador, cidade de origem. E lá, de fato, os desafios aumentaram. Foi em Salvador a qual eu cresci no ministério, indo ao diaconato, logo após o presbitério, casando,
constituindo uma família, tendo uma casa para morar. Nesse interim, Deus me deu a oportunidade de poder dar aula em vários cursos teológicos e também em algumas escolas particulares e também em escolas do Estado e da Prefeitura de Salvador. Mas aquilo que Deus havia me prometido, caros irmãos, que nos ouvem nessa noite, estava muito além da minha compreensão e percepção humana. Porque enquanto eu achava que teria a vidinha lá no bairro de Valéria, considerado um dos bairros mais perigosos de Salvador, todas as vezes que eu olhava da janela da minha casa, eu olhava para as estrelas e dizia: Senhor, aonde estão as promessas que um dia o Senhor me fez? Porque o tempo tem passado e eu gostaria de vivenciar na prática tudo aquilo que um dia o Senhor falou na minha tenra idade, aos meus 18 anos. Irmãos, parece que quando você menos espera, Deus faz reverberar, trazer de volta a tudo aquilo que lhe traz esperança. Uma certa feita, Deus colocou uma pessoa no meu caminho. Acredite, Deus coloca pessoas em nossos caminhos. E foi um pastor que investiu em mim. Eu ainda não tinha um curso teológico, a formação de história. E esse pastor foi o pastor que fez o meu casamento. Depois ele foi meu pastor. Ele foi jesuicentemente pastoreado uma igreja da Assembleia de Deus no bairro onde eu morava. E através dali eu tive a oportunidade de ensinar teologia. Eu tinha 25 anos. E começando a ensinar teologia, ainda sem a formação, apenas com a formação de história. Ele acreditou em mim e me deu a oportunidade. Eu fiz valer a oportunidade que ele me deu. Eu a abracei de todo o meu coração. Ainda que muitos estivessem a dizer que eu não tinha a formação, mas eu tinha tanta gana, tanto desejo, tanta vontade de ensinar e de aprender, que através do ensinamento, que ainda é pueril, que ainda é iniciante, eu tive a oportunidade de crescer. E as oportunidades vieram para quem ainda não tinha preparação, mas que tinha um desejo. E dali Deus abriu outras oportunidades em outros seminários. E destas oportunidades eu também tive oportunidades para ministrar a palavra. E através disso, gradativamente, Deus foi abrindo maiores oportunidades, das quais chegou o momento em que Ele soprou-me para outro estado. E em outro estado, eu viajei para um outro estado. E através do legado e do conhecimento adquirido, Deus foi abrindo oportunidades. Mas tudo isso era como uma mulher que, tendo uma promessa dentro dela, sofre as dores de parto. E que existe um processo que é nada mais, nada menos chamado de gestação, ao qual no latim vem da palavra gestatio, que quer dizer carregar, levar consigo. A gestação é um processo ao qual a mulher carrega dentro dela um ventre, fruto de uma concepção, de uma relação sexual, proveniente do amor de um homem e uma mulher, que dentro dela gera uma semente. E que dentre esses três valores eu enumero primeiro: trazer dentro dela uma promessa. E que essa promessa leva um tempo, que normalmente são 9 meses. E nesses 9 meses, são 9 meses de luta, de prova, de desafios, de desejos, de ansiedade, de preocupação, com o dia de amanhã como vai ser. E talvez vocês vivenciaram isso.
O processo gestacional de uma promessa que Deus fez a cada um de vocês. E a promessa tem consequências. E a promessa tem processos. E a promessa tem impedimentos e oposições. Porque existem situações e existe um ser que não quer que esta promessa venha a nascer. E ele quer a todo tempo abortar essa promessa no coração de cada um de nós. Nesta noite, meu Deus, me tirou de lá de Suzano, cidade esta localizada no Alto Tietê, no extremo leste de São Paulo, para lhe trazer uma revelação profética à tua alma e à tua vida. Olhe para cá nesta noite. O meu Deus manda lhe dizer que as promessas continuam de pé. E não vai ter ninguém que venha impedir que esta promessa venha a nascer. Porque eu quero, e se você acredita, levante a mão, eu vou profetizar. O inimigo tentou abortar esta promessa, mas nesta noite há uma palavra profética à tua alma. Esta promessa não vai morrer, ela será gerada, e ao seu tempo a promessa vai nascer. Esse texto, Jesus é claro: em verdade vos digo que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará da sua prova, da sua luta, do seu sofrimento. Mas fica tranquilo, vai ter momento de tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ou seja, assim também agora, na verdade tem de tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém atirará. Ou seja, o processo foi laborioso, o processo foi difícil, mas quando toda mãe pega a sua promessa, os seus filhos, aleluia, como a minha esposa pegou o Samuel, e eu tive a oportunidade de olhar para ele e dizer: Karine, toda prova, toda luta já passou, a promessa está em nossas mãos. A exatespa é fruto de uma promessa que Deus havia me dito logo quando eu havia me convertido. Só que toda promessa tem um tempo de espera. O segundo processo. O primeiro é saber que existe uma promessa. Diga comigo. Primeiro, saiba que existe uma promessa. E o segundo elemento é, diga comigo, segundo, toda promessa tem um tempo de espera. E nesse tempo você precisa saber administrar. Porque o segredo da geração de hoje é: queremos de Deus suas benesses, queremos de Deus as nossas realizações, mas a geração de hoje é imediatista. A geração de hoje é fast food, que é tudo rápido, tudo dinâmico. Ainda mais a geração de jovens como hoje. Eu sou educador, sou professor, atuo atualmente em escola. Trabalho hoje em um dos colégios mais respeitados em São Paulo, que é o Colégio Suzano. Sou professor de História, de Filosofia, e trabalho com o público adolescente, do 6º ao 3º ano. E quem é educador, quem é professor que está aqui presente, sabe a dificuldade que nós temos hoje de lidar com os alunos. Ontem mesmo eu tive que dar aula, não enforcou o feriado não. Nós estávamos lá, e por incrível que pareça, a escola estava cheia. E até um dos alunos do 7º ano falou uma frase que me marcou: meu pai mandou eu vir para cá, eu não queria vir para cá, porque ele disse para mim que era melhor para eu poder dar tempo para ele descansar do feriado. Ou seja, né, estratégia dos pais: manda o menino para a escola, não enfoca não, manda esse menino para a escola e deixa o professor lá resolver. Porque tem pais que não querem nem mais que o filho fique, né? Manda o menino para a escola. Claro que está na escola para poder aprender. Mas entenda bem o que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer que
diante das adversidades da nossa vida, nós temos que sabermos administrar a tudo que fazemos. Porque a ansiedade tem sido um grande mal para o século 21 e para uma geração imediatista, a qual as redes sociais, a internet, tenta de alguma forma acelerar processos. Olhe para cá, não pule etapas na sua vida, respeite o processo. E hoje vocês estão aqui porque aprenderam a respeitar o processo do tempo, administrar cada caminhada. Eu fiquei aqui maravilhado quando a irmã falou aqui o irmão também falou das caminhadas e dos quilômetros que percorreram. Mas isso é fruto de saber aguardar e valorizar. Cada um de nós que estamos presentes temos promessas vindas de Deus, sonhos. E é justamente a temática desta noite. Não deixe que este sonho venha morrer. Não deixe que esse sonho venha ser abortado. Não deixe perder aquilo que um dia Deus fez você vivenciar isso. Aquele que perde a capacidade de sonhar, perde a capacidade de viver. E talvez quantas pessoas entraram aqui cabisbaixas, depressivas, tristes. E algumas estão refletindo nessa noite a sua condição humana, porque talvez deixaram de sonhar. Vivem hoje a extrema de uma situação a qual parece que me faz lembrar uma música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas Jesus está dizendo para você se valorizar. Você tem o valor. O Espírito de Deus se move em você. Não se deixe levar por essa circunstância e saiba, o seu mestre está à frente. Ele não te deixa, não te desampara e não te perde de vista nesta noite. Só que a geração de hoje, além de não saber ter a capacidade de administrar, também não tem a capacidade de contar os seus dias e de compreender o seu processo. Toda promessa tem um tempo de espera, mas em todo tempo de espera também existe um tempo de preparação, e vocês se prepararam. Se prepararam para os desafios que hão de viver ainda, porque tudo isso aqui é apenas o começo de uma obra ministerial que Deus tem para cada um de vós. Para os desafios que ainda serão maiores. Mas fiquem tranquilos. Aquele que lhe fez a promessa é fiel para cumprir no tempo determinado. Se há uma outra coisa que eu também preciso aprender é que quando eu receber a promessa, diga comigo, terceiro ponto. Quando eu receber a promessa, devo fazer valer a promessa dada. O terceiro problema é, tem muita gente que espera um casamento, a realização de um emprego a qual estava há muito tempo desempregado, a concepção de um filho a qual era estéril e não podia ter, a realização de um MBA ou de uma viagem para o exterior. Ou talvez às vezes para um possa ser tão insignificante, mas para outro é tão valioso como a conquista de um carro, de um celular ou de uma casa própria. Cada um de nós temos aqui desejos. Deus não é gênio da lâmpada, mas Ele te ama. E o principal propósito do nosso Criador é fazer valer promessas. Mas Deus também fica triste e também se entristece. E essa tristeza de Deus, muitas das vezes, é pelas promessas alcançadas e não valorizadas. Quantas pessoas você conhece que conquistou, que recebeu, que adquiriu, mas perdeu tudo, porque não soube administrar e valorizar a promessa que lhe foi dada? A Exatesp surgiu no dia 27 de janeiro de 2020, em pleno período da pandemia. Eu estava recém-chegado em São Paulo. Obrigado. Vindo de Salvador, Bahia. E a minha ida a São Paulo foi porque eu fui pregar em São Paulo. E no meu coração já aspirava o desejo de São Paulo. Não sei porque Bahia não tem essa coisa, né? São Paulo, lá parece que tudo vai resolver, né? Tu não sabe a prova que eu passei quando fui chegar em São Paulo. Porque
Porque o nordestino, né? Quem é nordestino e quem é de uma geração mais antiga do que a minha sabe do que eu estou dizendo. Não tenho trabalho, não tenho oportunidade, vou para o Sudeste, vou para São Paulo. Lá onde os meus sonhos serão realizados. Prova, luta, desafios. Mas a minha avó já dizia, e eu quero dizer isso para aquele irmão lá no fundo de rosa. Escute isso, meu querido. Colocou óculos agora. A minha avó já dizia um adágio. Meu filho, infeliz é o homem que ficou conhecido por nunca ter tentado. Aprendi uma frase e guardei no meu coração sabedoria da minha avó, que me dizia vários adágios antigos, do tempo ao qual o seu pai, recém-liberto da geração de Lei Áurea, dizia, e ainda dizia mais: meu filho, a quem Deus promete me réis, não dá de réis. A quem Deus tem grandes planos e propósitos, não poderá se contentar com qualquer coisa. E eu acreditei, saindo de um bairro com alto índice de violência em Salvador, e acreditando que eu poderia vivenciar as promessas de Deus em um estado que seria versível nordestino, mas chegando lá e montando uma escola teológica e tendo vários alunos de São Paulo aprendendo com o baiano. Eu quero lhe dizer nessa noite, nada é impossível para o Deus que você serve. Ele muda a expectativa, Ele muda a trajetória, Ele surpreende, porque Ele é Deus e Ele quer ser glorificado na sua vida. Deus é especialista em mudar a perspectiva humana para que o seu nome venha a ser glorificado. Cheguei em São Paulo. Havia largado 2 empregos numa escola particular em Salvador. Fui trabalhar de telemarketing em uma empresa, recebendo muito menos do que eu ganhava, porque eu tinha uma promessa. E muitas das vezes Deus ele vai mudar a geografia em determinados casos, para que a promessa seja alcançada. Eu tinha esse sonho, eu tinha essa vontade de conhecer os lugares. E eu me lembro de um texto que ele diz: pede-me e eu te darei as nações, em Salmos. E eu ficava inculcado com isso, e vinham pessoas dizendo: Deus ele vai te levar, Deus ele vai te tirar daqui. E eu alimentava essa promessa dentro de mim. Eu falei: um dia que essa promessa acontecer, eu vou valorizar. Aleluia. E vocês são o resultado dessa valorização. Glória. Quando chegamos em São Paulo, eu tive que me virar. A pandemia veio, eu não comprei escola logo no início. E eu tive que ir para as ruas de São Paulo para poder vender máscara. Sendo pós-graduado, tendo 2 universidades, 2 faculdades, tendo vários cursos de capelania, juiz de paz, obreiro aprovado. E nas ruas de São Paulo vendendo as máscaras para sustentar a minha casa. Porque não tinha oportunidade. E aí Deus começou na pandemia me soprar para vários lugares. No período mais caótico da humanidade, eu conheci quase todos os estados do Brasil. Como? Quando liberou os aeroportos, as passagens caíram. E eu pude viajar. Alguns estados eram mais flexíveis, outros eram mais fechados. Outros não permitiam, São Paulo, por exemplo, mas outros tinham uma flexibilidade. E a partir dali eu comecei a viajar. E no mais improvável, Deus fez as promessas começarem a se materializar. A estratégia que surge no contexto de pandemia, em que os meus primeiros alunos foram online. E depois veio a necessidade de colocar o curso prático. O período da pandemia foi começando a flexibilizar, as vacinas vieram e os núcleos foram se abrindo. Deus estava me preparando. E os núcleos surgiram. E os desafios também. Meu primeiro núcleo foi em Paraisópolis, que parece uma cidade do tamanho de Contagem. Uma das maiores comunidades do Brasil, São Paulo. Eu fui dar aula em Paraisópolis.
Depois eu fui para uma outra cidade que também é bem conhecida em São Paulo, chamada Itaquaquecetuba. Depois para Poá. E a Exatesp começou a crescer, chegamos em outros estados. Pois é. Abrimos um núcleo em Salvador, na terra onde eu nasci. Quando eu morava lá, eu não consegui. E morando em São Paulo, eu coloquei um núcleo lá, morando em São Paulo. Abrimos um núcleo no Paraná, uma cidade chamada Loanda. Abrimos um núcleo em Cidro do Guilherme. A estatística diz que é a região mais pobre do Brasil, lá no Maranhão. Temos um curso da Exatesp lá. E talvez alguns dos meus amigos, colegas diziam, vai para lugar nenhum, cara. Vai continuar comendo acarajézinho, um pastelzinho, uma Coca-Colazinha na pracinha de Valéria. Mas eu acreditei na promessa que Ele me fez um dia. Em que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você ainda não entendeu, eu quero ser claro, categórico, enfático para a tua vida. Se porventura você deixou morrer essa promessa, eu quero reverenciar a tua alma e o teu coração nessa noite. Ei, olha para cá. O meu Deus está dizendo para a tua vida. É tempo de trazer à tua memória tudo aquilo que lhe traz a esperança. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nessa noite, abra o teu coração para viver experiências extraordinárias com Deus. Chegamos em Minas numa situação inusitada, hein, pastor? Eu sou tão grato a Deus da sua vida. É bem rapidinho, só para contar essa história para você entender. A minha relação com o pastor Gilberto não nasceu da Exatesp, é muito antes. Eu vim pregar em Minas. Fiquei hospedado em uma igreja grandona aqui em Contagem, muito bem recebido. Pregamos lá. E aí passamos uma situação, não com a igreja, mas uma outra situação com uma outra igreja, que a gente ficou meio que ver navios. E a pessoa que nos arranjou o problema nos apresentou a solução, que foi o pastor Gilberto. E o pastor Gilberto, muito carinhoso, ainda me lembra a igreja lá, pequenininha, tá vendo? Olha, que não caí de paraquedas aqui. Preguei lá na pequenininha, de manhã, de noite. O pastor com muito carinho me recebeu. E não é a primeira vez que estou aqui. Eu já perdi as contas também, que eu já vi outras vezes. Mas resumindo a história, eu me lembro como hoje, irmãos, ele me entregou um material de estudo. E eu levei para São Paulo e eu fiquei maquinando aquele material. Falei, caramba, quem me entregou isso? E ele tinha me falado que ele também dá estudos e tal. E a nossa amizade se aproximou. E ele gosta muito da cultura judaica, assim também como eu. Sou professor de hebraico, Baruch Hashem, por isso, Baruch Rabá. Pois é. Esse garoto aqui também, em Salvador, eu destaquei como professor de hebraico. E em São Paulo também. Porque tudo eu tive vontade de aprender. E não deixei, jovenzinho, que eu estou olhando aqui para você, isso mesmo. Escute isso de coração. Olhe para mim, pode olhar e não tenha vergonha. Que eu vendo você, eu estou lembrando a mim. Só que eu tinha uns 18 anos, estava um pouquinho mais novo. Mas é para dizer para a sua vida que haverão circunstâncias que vão tentar te colocar para baixo e fazer você desacreditar. Mas Jesus, Ele está dizendo para você, não se permita e não se deixe desvalorizar por palavras que vão tentar colocar você para baixo. Viva como uma águia que levanta voo e que sobe e que se renova na presença do Senhor. Você ainda é muito jovem, mas nesta noite Deus ele já pôs no teu coração uma promessa que é desde do ventre da sua mãe. E está trazendo no seu coração este alimento de que tudo é um processo. E você vai se lembrar desta experiência, porque Deus trabalha justamente desta forma. As coisas de Deus não são imediatas, porque Deus não está preso no seu tempo. E eu já vou encerrar. Deus não está preso à nossa temporalidade. Então se lembre que Ele falou com você há tempos atrás. Não está esquecido ou desconhecido do seu conhecimento, pois enquanto a vida ainda há esperança. Nós chegamos, vivenciamos essa experiência dolorosa de São Paulo. Mas posso dizer uma coisa para você? Eu não me arrependo de nada. Porque hoje eu estou vivendo isso, minha irmã. Porque um dia eu acreditei, meu irmão. Porque um dia eu acreditei, minha irmã. E hoje vocês são processo de um sonho.
que Deus havia falado comigo quando eu ainda tinha 18 anos de idade. Vocês não são a primeira turma e creio que não serão a última. Dia 28 eu formo uma outra turma em São Paulo, lá em Guaianazes, no bairro mais nordestino de São Paulo. Só para poder surpreender a expectativa que Deus quer usar você a qual muitos ignoram e não fazem valer nada. Ei, existem promessas que Deus não vai deixar morrer, mas depende de você. Vamos para o Paraguai, conhecemos a Argentina. E tudo isso porque um dia acreditamos na promessa. Encerrando isso, trazendo esta reflexão, estamos vivendo um momento de gestação. E esta gestação causa dores e desejos. Precisam de cuidados. Precisa de tempo, de administração. Precisa saber colocar prioridades. E a partir de hoje vocês vão saber aqui quais são suas prioridades. O reino é prioridade? É. Mas eu preciso saber administrar o meu tempo. Deus é minha prioridade? É. Mas eu também vim lhe trazer algo que talvez possa provocar a muitos aqui. A sua família também é. Queria muito que minha esposa estivesse aqui, mas ela ainda está com os pontos. Ela veio 2 vezes a Minas Gerais. E eu comecei a entender na minha trajetória que eu paguei muito preço. Eu fiquei muito longe de casa. Eu viajava muito. Eu comecei a sentir o calor e o peso da responsabilidade, que é muitas das vezes mal administrada. Pelo vislumbre, esse é o último ponto. Pelo vislumbre alcançado da promessa. A Exatesp já formou mais de 100 alunos, pastores de diversas denominações. Sou pastor assembleano, pentecostal, mas ensinamos em diversos ministérios. Seminários, já passamos por diversos estados ensinando, pregando, ganhando almas para Jesus, implantando projetos de ensino, como eu tive um aqui, uma igreja a 2 quarteirões daqui, no projeto de capelania. Ou seja, o vislumbre da promessa muitas das vezes pode fazer você perder a visão. E teve um momento da minha vida que quando eu recebi a promessa, eu fiquei tão apaixonado pela promessa, tão fixado pela promessa, que eu comecei a deixar outras coisas de lado. E nessa noite eu quero dizer para você: saiba valorizar a tudo aquilo que Deus já te entregou, porque só alcança mais realizações aquele que aprende a se contentar com o pouco que já recebeu. Serdes fiel no pouco, e por muito te acrescentarei. A Exatesp ainda é embrionária, mas eu já vi a promessa nas minhas mãos. Me vislumbrei por ela, mas eu aprendi e nisso eu compartilho com vocês. Um pouco de cada vez, um passo de cada degrau, uma busca, uma caminhada, mas não pare de se movimentar. Nesta noite eu encerro esta mensagem, refletindo aos nossos corações, de que se você acredita em algo que Deus colocou no seu coração, viva isso intensamente, esperando com responsabilidade, e quando você receber, não se vislumbra para não perder a visão. Fique de pé. Vamos lá. Estou dentro do tempo. Eu quero que nesta noite você feche os seus olhos. Eu quero que nesta noite você reflita sobre tudo isso que foi dito. Eu quero que nesta noite você faça valer esta colação de grau, que é uma oportunidade ímpar, Ezequiel. Prazer em conhecer, Ezequiel. Eu acredito que foi uma superação muito grande para você, mas você venceu. E virão mais batalhas. Há muitos que eu não sei o nome, mas me perdoe. Eu tenho muitos alunos, irmãos.
Só no colégio de ensino são mais de 400 alunos. Amém. Manhã e tarde. Mas o mais importante é que podemos deixar um fruto que vocês também deixaram. Eu quero que nessa noite todos vocês fechem os olhos, vamos orarmos. E logo após eu entregarei o microfone. Grato, feliz e honrado de que tudo que plantamos, quer seja bom ou ruim, um certo tempo colheremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento de honra, a qual o Senhor me concedeu de estar aqui nesta noite, de poder ter sido o Senhor o porta-voz e trazer essa reflexão e esse testemunho de vida, das experiências das quais o Senhor mudou a história da minha vida. Quando ainda muito novo, o Senhor falou ao meu coração de que iria fazer isso. Hoje eu vivo essa promessa, Senhor, e eu sei que ainda mais o Senhor há de proporcionar. Que esteja no coração de cada um, Senhor, e que cada um não venha mal interpretar, ó Deus, como satisfação do ego pessoal, não, Senhor, mas que venha interpretar, ó Pai, como um testemunho de promessas, porque pessoas que estão aqui também são gratas a Ti por promessas que o Senhor já realizou, por promessas que o Senhor há de realizar. Eu quero ministrar, Senhor, sobre esse corpo discente, ó Pai, corpo de alunos, que o Senhor continue fortalecendo, livrando, repreendendo, desfazendo, destruindo, desmantelando toda a obra, Senhor. Que eles continuem acreditando, estudando, e que eles continuem, Senhor, se colocando na brecha, ó Pai, como instrumentos vívidos para o Teu reino. Pai, que nesta noite, o Senhor, uma vida que entrou aqui triste, cabisbaixa, uma vida que entrou aqui, meu Senhor, querendo o Senhor de volta, uma vida, um coração que entrou aqui aflito, quebrantado, choroso, ó Pai, afastado de Teus caminhos, Espírito Santo, começa a trabalhar agora na ponta dos pés, no fio do cabelo, começa a renovar agora essa vida, esta alma, e se nessa noite ela sentir a necessidade de se voltar para Ti, de se reconciliar com o Senhor, que nesta noite ela venha tomar essa decisão, Senhor, que nessa noite ela venha Te aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. É no nome de Jesus, Senhor, que nós Te agradecemos, e todos aqueles que creem comigo digam amém. Diga comigo para finalizar, fale assim então: Senhor Jesus, nós Te agradecemos, porque o Senhor se faz presente e se alegra quando nos dedicamos a conhecer ainda mais a Tua palavra. Que Deus abençoe toda a rabá. Baruch atah Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus é o Messias. Vocês estão dizendo? Amém. Deus abençoe.